Queridos irmãos, nosso estudo é no breve catecismo de Westminster, né? A pergunta do breve catecismo que nós vamos estudar hoje é a de número 25. Se você tem um breve catecismo aí, você pode estar acompanhando. Esse grupo de perguntas, do breve catecismo, ele está interessado em nos instruir a respeito do Redentor. Nós já aprendemos com os teólogos do Westminster que Jesus Cristo é o Redentor da nova aliança. Agora, eles estão apresentando para nós que esse Redentor, ele possui alguns ofícios ou atribuições que na antiga aliança era prefigurada por meio de alguns personagens, e na nova aliança Cristo Jesus assumiu e consumou a sua obra redentora, exercendo esses ofícios, mas diferente dos demais, ele continua a realizar. Por exemplo, na pergunta 23, o breve catecismo dos teólogos pergunta, né, que ofícios Cristo exerce como nosso Redentor? E aí ele vai dizer: Cristo, como nosso Redentor, exerce os ofícios de profeta, sacerdote e rei. E hoje, na pergunta 25, uma vez que a gente já viu esse ofício de profeta que Jesus continua a realizar, nós iremos ver na pergunta 25 que diz: como Cristo exerce as funções de sacerdote? E a resposta é: Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo, uma só vez, em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Aí você vai abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 7. O verso 26 ao 28. Hebreus 7, 26 ao 28. Ele vai dizer assim, Hebreus capítulo 7, verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Esse é um dos textos que as Escrituras vão nos apresentar essa característica do Filho de Deus como uma das atribuições que ele veio exercer, e ele continua a exercer mesmo depois da sua obra redentora. Veja, o que os teólogos estão apresentando aqui? Existiu um ofício no Antigo Testamento estabelecido por Deus, que ele funcionava como uma espécie de mediação para o povo. A gente sabe que o primeiro aspecto que o pecado trouxe para a humanidade foi a nossa separação com Deus. A morte ali, uma das aplicações foi essa. Quando o homem pecou, o Senhor disse: no dia que comeres do fruto, certamente morrerás. Essa morte, inicialmente, ela acontece trazendo esse rompimento do relacionamento do homem com Deus. O homem agora, para se relacionar com Deus, fora do Éden,
só acontece de uma forma: Deus indo até ele. Nós temos lá em Gênesis capítulo 4, Caim e Abel oferecendo sacrifícios, né, apresentando o seu culto ao Senhor, o Senhor recebendo de Abel e recusando o de Caim. O que isso está mostrando? Que nós não sabemos mais nos aproximar de Deus, nós não sabemos mais nos achegar ao Senhor. Deus, ele precisa prescrever para nós, dizer como nós devemos fazer isso. E uma das formas de Deus dizer como nós deveríamos nos achegar a Ele, de maneira que Ele venha ter alegria, ser agradável a Ele, o nosso culto, foi por intermédio de sacerdotes. Veja, em Gênesis capítulo 14, nós temos a menção de Melquisedeque como sendo a primeira menção de sacerdote no Antigo Testamento vai se dar aqui, em Gênesis capítulo 14, no verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. A primeira menção que nós temos aqui de um sacerdote, nesse aspecto da função, é Melquisedeque. Agora, lá em Êxodo, capítulo 28, nós temos a descrição de 400 anos depois desses eventos aqui de Gênesis, um pouco mais de 400 anos, nós temos o Senhor estabelecendo o ministério sacerdotal por meio de Moisés. Êxodo 28, faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão, seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. E aí ele vai descrever como vai se dar esse ministério entre os sacerdotes, desde as suas vestimentas, a sua consagração e as ofertas que eles deveriam apresentar diante de Deus em nome do povo. Então, basicamente, o Senhor, por meio do ministério sacerdotal, ele está dizendo como o seu povo deveria se achegar a ele. Não era mais como Adão e Eva fizeram, né? Tiveram o privilégio de estar diante de Deus, dentro como eles foram criados. Para se aproximar do Senhor e oferecer culto a Ele, era preciso a mediação destes que o Senhor separou. Não era por qualquer pessoa que era feito sacerdote. O Senhor, por meio de Moisés, é quem vai desenhar, por assim dizer, o ministério sacerdotal, somente da família de Arão, os seus filhos, e a sua posteridade é quem deveria estar realizando este sacrifício. Agora, qual era o problema desses sacerdotes? O problema é que eles também eram pecadores. Eles também precisavam apresentar sacrifícios em favor dos seus próprios pecados e do povo. E isso já mostrava que esse ministério sacerdotal, ele não era perfeito e completo em si mesmo. E os teólogos vão dizer que aqui nós temos então uma amostra do que o Senhor estava apresentando a eles sobre aquilo que Jesus Cristo viria realizar. Uma amostra daquilo que esse rei, profeta e sacerdote que Jesus Cristo viria realizar. Na pergunta 25, ou melhor, na resposta da pergunta 25, nós temos três coisas que os teólogos do Westminster dizem a respeito desse sacerdote e como Cristo exerce as funções. Ele exerce as funções de sacerdote oferecendo a si mesmo uma só vez em sacrifício. Isso mostra
o aspecto ou a característica do ministério sacerdotal de Jesus que se diferencia do ministério sacerdotal levítico ou ali no tempo de Moisés, onde o Senhor estabeleceu. E isso diz muito sobre a nossa adoração ao Senhor, como nós devemos adorar o Senhor. É triste quando a gente olha para as igrejas da modernidade e ainda tem lá na igreja católica o padre, né, que ouve as petições e faz ali fugiu o nome agora, mas uma espécie de mediação entre o povo na condução do culto ou da adoração. Igrejas evangélicas que têm ali os seus líderes mais santos, né, e mais cheios de parafernália, que utilizam isso como uma diferenciação, que só eles têm o poder e tem que passar a mão na cabeça, tem que passar o óleo, tem que tocar na foto, tem que beber da água ou adquirir algum produto. O que essas pessoas estão dizendo quando realizam isso? O que essas igrejas estão declarando? Elas estão, de maneira deliberada, excluindo Cristo Jesus desta igreja. Para elas, Jesus Cristo não é o sacerdote perfeito, não é o Rei eterno, não é o profeta de Deus. Para elas, a obra de Jesus foi incompleta. Elas precisam realizar ou dar continuidade a essa obra para que o Senhor venha nos receber. Mas aqui os teólogos resumem de maneira muito coerente, à luz das Escrituras, que o ministério de Jesus, o ministério sacerdotal de Jesus, ele veio primeiro para oferecer a si mesmo de uma só vez em sacrifício, para satisfazer a justiça divina. O texto que nós lemos de Romanos diz que temos paz com Deus, mas fala lá, mediante a fé em Cristo Jesus. Vamos abrir de novo em Romanos, capítulo 3. Romanos 3. Verso 24 ao 26. Nós temos uma outra descrição dessa obra de Cristo. Veja: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Aí o que diz? Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Sacerdote nenhum da antiga aliança foi capaz de fazer isso, justificar qualquer um que seja, até porque ele mesmo precisava do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos afirma e nos apresenta, e os teólogos subscrevem aqui em dizer que Jesus foi esse sacerdote perfeito, que veio satisfazer a justiça divina, e ele fez isso oferecendo a si mesmo, uma só vez, em sacrifício, para satisfazer a justiça divina. O porquê que precisava a justiça divina ser satisfeita? Porque todos pecaram, e a ira de Deus estava sobre todos estes que pecaram. Em Salmo 14, e ainda aqui no capítulo 3 de Romanos, nós temos a palavra do Senhor dizendo que não há um justo sequer. Todos pecaram, deliberadamente todos estavam na mesma condição, mesmo os sacerdotes que o Senhor levantou. Por isso eles também apresentavam sacrifício por si mesmo. Jesus Cristo, com a sua obra,
A gente sempre lembra dos nossos pecados e se alegra com isso, mas, irmãos, o preço para essa paz que nós temos com Deus foi esse sacrifício de Cristo Jesus. Foi essa ira de Deus que foi apaziguada, que foi necessário a entrega de seu filho, né? Foi necessário a morte de seu filho em nosso lugar. E ela aconteceu uma só vez. Uma outra coisa que essas igrejas evangélicas, sem falar nas seitas, fazem quando trazem de volta esses elementos da antiga aliança, quando querem fazer uma espécie de mediação para a nossa adoração, ou para a nossa oração, ou para que Deus derrame bênção, aqueles elementos que a gente conhece, né? Água, rosa ungida. Outra coisa que eles estão fazendo é negando essa obra de Jesus. Eles estão dizendo que ainda tem culpa na vida deles, que precisa ser apaziguada a ira de Deus sobre a vida deles. Aí eu digo uma coisa para vocês, meus irmãos, de fato, se eles estão trabalhando dessa forma, negando a obra de Cristo, então Romanos 8:1 não se aplica a eles. O que diz lá? Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eles estão negando Cristo Jesus, então há condenação sobre a vida deles. A ira de Deus permanece sobre a vida deles. A justiça de Deus sobre eles não foi apaziguada. O Senhor ainda continua irado com eles. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, como os teólogos do Westminster dizem, eles, por meio da obra de Cristo, pelo seu sacrifício, a ira de Deus sobre a vida deles foi apaziguada, foi satisfeita. Nós não precisamos matar Jesus de novo. Nós não precisamos ter outro cordeiro. E qual foi o resultado disso? Eles continuam dizendo: Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo a si mesmo uma só vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus. É uma outra questão que eles vão apresentar aqui, a nossa reconciliação. Uma vez satisfeita a ira de Deus, temos paz com Deus. É curioso, irmãos, que nós tememos na oração nos achegarmos a Deus. Nós tememos na leitura da palavra ouvir Deus falando. Existe o temor saudável que nos coloca de joelhos com reverência, mas existe aquele temor que é quase um tremor, um pavor, né? Como o povo de Israel que estava ao pé da montanha, vendo aquela manifestação de Deus. Moisés desce e ele: não, fala tu com Deus e nós vamos ficar aqui esperando. Tudo que o Senhor disser, nós vamos cumprir. Mas fala tu lá. Deixa Deus falar com a gente não, senão nós vamos morrer. E por vezes o nosso temor diante de Deus, na oração, na leitura da palavra, no culto, reflete um coração medroso. Reflete uma mente atribulada, né? A usar uma linguagem para refletir bem o que esse texto nos traz. Veja, Romanos 10 ainda, versículo 4. Depois de falar que com a boca nós confessamos o nome do Senhor e tudo mais, aí ele vai dizer: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A importância que nós temos aqui de entendermos essa doutrina da justificação, entendermos essa obra mediadora de Cristo e professarmos isso com plena convicção e fé. A fé não nos justifica. A fé, ela não tem nenhum lugar nessa obra que Cristo realizou. A fé, nós apenas recebemos de bom grado esse presente dado por Deus, algo já realizado.
Pela fé, nós cremos numa obra consumada, num Cristo que se fez sacerdote, sendo Ele o justificador e o aplicador da justiça, o justo e o justificador dessa justiça divina para nossas vidas. Nós cremos nessa verdade. A fé nos leva a ter essa convicção, mas ela é uma obra. A justificação é uma obra que o Senhor realizou por nossas vidas. Volte lá para Hebreus capítulo 2. Melhor, capítulo 7. Texto que nós lemos. Veja o que ele diz no verso 26, né? Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sacerdotes, sumos sacerdotes, a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. É por conta desse sacerdote perfeito, sem mácula, separado dos pecadores, santo, inculpável, que o sacrifício dele foi aceito e recebido. Lembra lá na Páscoa, quando o Senhor pede que separe um cordeiro sem defeito? O Senhor Jesus Cristo, Ele é esse cordeiro sem defeito, perfeito, sem pecado, para que eu e você pudéssemos, mesmo com os nossos defeitos e pecados, fôssemos perdoados, sem estarmos diante de Deus agora sem culpa, sem condenação, porque a justiça foi feita. E isto é reconciliação. Isto é estarmos reconciliados com Deus. E conscientes disso, orarmos ao Senhor, suplicarmos o seu favor, a certeza de que Ele nos ouve. Uma terceira característica que eles vão apresentar aqui é que esse Cristo, ele continua a exercer a sua função como sacerdote, fazendo contínua intercessão por nós. Nós não precisamos mais de mediadores, né? No aspecto literal e material, nós não precisamos mais mesmo. Mas o próprio Deus nos ensina pela sua palavra que Cristo, ou é pelo nome de Cristo que nós devemos orar. E Cristo, ele é o mediador da nova aliança. Aí em Hebreus capítulo 9, ele vai declarar essa verdade para nossas vidas. Sendo ele o mediador da nova aliança, todas as vezes que orarmos, nós precisamos orar em nome de Jesus. É por causa dele que Deus nos ouve. É por causa de Cristo Jesus que o Senhor está atento à oração do seu povo. É em nome de Cristo Jesus que Deus realiza poderosamente a sua obra, os seus milagres, as suas curas. Alguém diz que nós somos cessacionistas quando se trata dos dons, né? Quando se trata de dons como os pentecostais olham, nesse sentido nós somos sensacionistas mesmo. Na verdade, eu nem creio que um dia houve algum tipo de dom nesse aspecto, como os pentecostais e os neopentecostais defendem. Mas no sentido de crer que Deus, em nome de Cristo Jesus, opera milagres e maravilhas, realiza curas, usa pessoas para realizar sua obra. Nesse sentido, nós cremos plenamente
de um Deus Todo-Poderoso. Creio nesse dom. Um dom que Deus nos deu para orarmos, um dom que Deus nos deu da salvação das nossas vidas, para podermos clamarmos a Ele, o dom que o Senhor nos deu de poder invocar o nome do Senhor com fé, o dom da fé, e o dom de termos uma consciência de que seja feita a vontade do Senhor. Isso é um dom, irmãos. Isso é o Senhor que aplica em nós. A Bíblia vai dizer que nós não sabemos em orar, é o Espírito de Deus que nos ajuda. Ela vai dizer que as obras que nós realizamos foi Deus que preparou para que andássemos nelas. Não é nada meu e nada seu. Eu e você só sabemos produzir pecado. Boas obras, Deus é quem nos deu. Uma vida, essa que nós vivemos, Deus que nos deu. O Espírito de Deus para nos ajudar nas virtudes, nas boas obras, na pregação da palavra, na oração, foi Deus, é o Espírito de Deus, foi Ele que nos deu. Então, nesse aspecto, eu creio no dom e sou plenamente convicto que Deus continua realizando a sua obra em nosso meio. Se não fosse assim, era inútil o que nós viemos fazer aqui hoje, orar. Orar pela cidade, orar pelos doentes, orar pelos enfermos, nós estaremos fazendo um trabalho em vão. Mas nós oramos, e não oramos de qualquer forma, oramos como a Bíblia nos ensina, em nome de Jesus. Porque Ele, como sacerdote, sumo sacerdote, continua fazendo intercessão por nós, realizando a sua obra em nossas vidas. O verso 25 do capítulo 7 fala sobre isso. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Essa obra intercessora Cristo realiza como esse sacerdote do Senhor. Portanto, irmãos, é dessa forma que Cristo exerce as suas funções de sacerdote, para satisfazer a justiça divina, para nos reconciliar com Deus e fazer contínua intercessão, ou seja, Ele continua sendo esse sacerdote para o povo de Deus e em nome de Deus. Todas as vezes que você orar, lembre-se disso, é em nome do Senhor Jesus Cristo, é por meio dEle e para Ele são todas as coisas. É a igreja do Senhor, é o povo de Deus, onde Cristo é o cabeça. A nossa oração não pode ser diferente daquela em que o Senhor Jesus nos ensinou. Oramos ao Pai e dizemos que seja feita a tua vontade, mas oramos em nome do Filho e pela instrumentalidade do Espírito, para que a obra do Senhor seja feita. E fazemos com todos os elementos e todos os dons que o Senhor nos serviu: a fé, com a palavra, com a oração, com a pregação, com a comunhão. Isso não é um dom de Deus, irmãos? Unir pessoas. E Paulo, para tentar exemplificar como funciona a igreja, ele deu o casamento, né? Duas pessoas, culturas diferentes, cabeças diferentes, criações diferentes, se unindo em amor, em uma aliança. Assim é a igreja do Senhor. Pessoas diferentes, contextos diferentes. Se formos olhar aqui, cada um vem de um estado diferente, de um estilo diferente, regiões diferentes, mas unidos no mesmo propósito, no mesmo Senhor. Por intermédio dele, nós adoramos ao nosso Deus e Pai. Não nos esqueçamos disso. Nos dias de lutas, de tribulações e dificuldades, lembre-se que há um intercessor, né? 1 João, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai falar que nós temos um advogado, que é Cristo Jesus, diante do Pai. Então vamos fazer isso em oração, sempre, com fé, para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos concluir também com uma oração. Bendito Deus,
Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos desamparou. Mesmo quando subiu ao céu teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor nos deu do seu Espírito para nos ajudar em nossas fraquezas e necessidades. Obrigado, Deus, porque nós podemos invocar o nome do Senhor por meio do teu Filho amado Jesus Cristo. Nome poderoso, aquele que reina soberanamente e que é Senhor das nossas vidas. Obrigado, Deus, porque se fôssemos por nós mesmos, estaríamos perdidos. Não saberíamos, ó Deus, de que maneira viver neste mundo. Ó Pai, mediante teu Filho amado Jesus Cristo, pedimos que a boa mão do Senhor continue a nos guardar e a nos guiar. Que o Senhor, ó Deus, depois de termos orado a Ti e o Senhor ter ouvido a nossa oração de maneira graciosa e poderosa e misericordiosa, o Senhor realize, ó Deus, a Tua vontade em nossas vidas. Ora, Deus, por aqueles que estão enfermos e necessitados, que o Senhor lhes dê a cura. Ora, ó Pai, por aqueles que estão com seu espírito, ó Deus, aflito, angustiado, que o Senhor, ó Pai, também lhe restaure o ânimo e a alegria. Ora, Senhor, por aqueles que estão neste momento, ó Pai, em conflitos, em guerras, ó Deus, espirituais e emocionais, que o Senhor seja o socorro bem presente para a vida deles. Oramos, ó Deus, pelas famílias desta igreja, pelos oficiais que têm exercido, ó Deus, os seus papéis, seus trabalhos, pelos professores de escola bíblica, por cada membro, por cada adolescente, criança, ó Pai, todos aqueles que o Senhor tem levantado, ó Deus, e trazido a esta comunidade, a esse corpo que reúne dominicalmente para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que a boa mão do Senhor nos sustente, nos guarde. Oro por minha vida, para que o Senhor me dê sabedoria. O Senhor, ó Pai, mediante a Tua palavra, usa-me como instrumento para a edificação, consolo, como também a exortação do Teu povo, para a glória do Teu nome. Guia-nos em segurança, Pai, para nossos lares. Em nome de Cristo Jesus, a nossa oração. Amém.